Bom dia, pessoal. Dia 13 de setembro, domingo, 5h59, 6 horas da manhã. Estamos iniciando mais uma live. Deixa eu só mandar os convites aqui. Inteligência emocional por trás do livro de Provérbios. Iniciamos o dia, minha vida já está ali, minha esposa querida. Iniciamos dia 1º de setembro, analisando o primeiro livro de Provérbios. E assim nós estamos vindo a cada dia, analisando um novo livro. Hoje é o 13º dia e nós vamos analisar o 13º capítulo do livro de Provérbios. Primeiro vamos fazer uma oração para que Deus nos ilumine, nos abençoe. Paizinho querido, nesse momento entregamos nossos trabalhos em Tuas mãos, ó Pai. Pedimos que o Senhor se faça presente, Senhor. Que o Senhor derrame suas bênçãos, derrame seu Espírito Santo sobre as pessoas que vierem assistir essa live, as que entrarão ao vivo, as que assistirão depois, pois ela ficará gravada. Que o Senhor possa derramar toda sorte de bênçãos sobre nós, Senhor. Que o Senhor possa curar, batizar com o Teu Espírito Santo, renovar. Que o Senhor faça a Tua obra do jeito que o Senhor deseja, Senhor. Que o Senhor nos dê a honra de sermos Teu instrumento nessa manhã, para que eu possa ser fonte da Tua sabedoria na vida de outras pessoas, Senhor. Por isso eu lhe peço, Pai, derrame Teu Espírito Santo, fale aos meus ouvidos, que da minha boca saia aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Que o Senhor possa alcançar almas para Ti, ó Pai. É tudo que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Pessoal, ontem a live foi extraordinária. Se você não teve a possibilidade de assistir ao vivo, ela está gravada lá no feed, lá no GTV, vai lá e assiste. Pastor Weber Siqueira, uma bênção em nossas vidas, trouxe grande sabedoria e enriqueceu aqui as lives. O meu irmão Anderson, seja bem-vindo, meu querido. Que Deus te abençoe. Já fizemos uma oração aqui, viu, Anderson? Oramos por você também, em pensamento, por todos que estão aqui nessa live e os que virão também. Amém? Bom dia, meu querido. Aqui, hoje, como eu estarei sozinho, a gente tem mais tempo, eu vou recapitular o que nós aprendemos até agora, para a gente poder fazer um apanhado geral de tudo que nós conseguimos reter dos ensinamentos de Deus, que são muitos e aplicados em nossa vida, vão nos enriquecer muito mais ainda. Lá no capítulo 1, Deus nos mostrou o fundamento para a sabedoria, nos mostrou que o fundamento para a prosperidade e para a vida verdadeira é a sabedoria. Aprendemos isso no capítulo 1. No capítulo 2, nós aprendemos como receber tal sabedoria. No capítulo 3, nós analisamos no dia 3 de setembro, nós entendemos que quando a prosperidade vier, e ela virá, nós nunca esqueçamos de onde ela procedeu. Ou seja, nos foi dado por intermédio de Deus, nosso Pai. No capítulo 4, Salomão continua a falar com seu filho sobre os benefícios e atributos da sabedoria e nos dá um conselho valiosíssimo. Diz assim Salomão lá no capítulo 4, adquire a sabedoria. E nós aprendemos também a fonte dessa sabedoria, que é nosso Senhor. No capítulo 5, Deus nos chama a termos atenção novamente, principalmente a não abandonarmos a sua palavra. E nos fala sobre a mulher estranha. Entendo que também diz respeito aos relacionamentos estranhos. Falamos sobre sexualidade. Foi uma bênção essa live, hein? Live do dia 5, live 5. Procura lá no Instagram que tá bacana. Vou achar aqui o som um pouquinho. Pessoal chegando, sejam bem-vindos para essa série de lives analisando o livro de Provérbios, a inteligência emocional por trás do livro de Provérbios. E hoje nós estamos no capítulo 13, fazendo uma breve recapitulação do que nós aprendemos até o momento. Amém?
pessoal me ouve bem aí, depois dá um alô fazendo favor, se o som do fundo está muito alto. No capítulo 6, compreendemos a importância em não sermos fiadores ou avalistas. Aprendemos sobre o perigo das palavras e atos da pessoa má e do semeador de discórdia. Aprendemos sobre os perigos dos pecados sexuais, sobre a preguiça e a necessidade do homem de se sentir importante aos olhos dos homens. Obrigado, vida. De sentirmos importantes aos olhos dos homens. Esse é o perigo. Enquanto o certo seria nós buscarmos, sentirmos a necessidade de sermos importantes aos olhos de Deus. Amém? No capítulo 7, foi numa segunda-feira, nós tivemos a primeira participação aqui, foi da Patrícia Dappelfeld. Esses amigos internacionais, Patrícia Dappelfeld. Nós aprendemos sobre o perigo do adultério, da lascívia, sobre pornografia e outras atitudes que causam a ruína de várias famílias. Aprendemos que se tivermos foco, se soubermos onde queremos chegar, nós não cederemos às tentações e não perderemos tempo com distrações. Isso lá no capítulo 7. Claro que nós, sendo cristãos, nossa percepção parte do princípio de que o nosso foco é a vida eterna. E enquanto nós estivermos aqui na terra, nós desejamos caminhar com Cristo, pois se não for assim, podemos até perder tempo com distrações, mas com certeza não teremos força para resistir a tentações. No capítulo 8, nós aprendemos que a sabedoria nos é apresentada de forma personificada, quando diz no versículo 14, eu sou a sabedoria. Também, entre outros insights, tivemos por intermédio do Espírito Santo, que Deus vai nos dar tudo que você pediu, tudo que você precisa, mas antes Ele vai nos preparar para nós recebermos. No capítulo 9, dia 9 de setembro, nós tivemos outra participação especial aqui, bacana, do pastor Alex Oliveira, que nos mostrou que nesse capítulo nós temos dois convites. O primeiro legítimo e fundamentado na sabedoria e na prudência. O segundo convite totalmente contrário ao primeiro, pois ele é alicerçado na loucura e ignorância. Esse capítulo 9 é uma clara manifestação da existência entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal também, como queira. No capítulo 10 aprendemos a diferença entre o justo e o perverso, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que preferem seguir, e aqueles que preferem seguir achando que eles são o centro de tudo. No capítulo 11, dia 11 de setembro, aprendemos com o jovem André Camargo, um jovem iluminado da nossa igreja. Aprendemos vários conselhos que nos levam a discernir entre o certo e o errado, e que Deus nos chamou para uma vida de propósito sob a influência do Espírito Santo. Foi muito lindo. E ontem, no capítulo 12, com a participação especial também do nosso querido amigo pastor Weber Siqueira, lá da igreja de Ives, em Sarasota, na Flórida, aprendemos as 5 chaves da prosperidade dos judeus. Deixa eu baixar aqui. Perdoa que fica pulando aqui e atrapalha a gente. Aprendemos as 5 chaves da prosperidade dos judeus e podemos encontrá-las dentro do capítulo 12 de Provérbios. São elas: excelência no que fazemos, ter o bom nome e ser estimado, ter uma mentoria, amar a repreensão e termos generosidade com justiça. Aprendemos também que os motivos por trás de nossas ações dizem muito sobre quem nós somos. Então, nesse ponto, a gente compreende, nos vem à mente sobre o que realmente nos motiva.
O que faz o Clóvis estar aqui 6 horas da manhã, há 13 dias, abrindo a live, para a gente interpretar, para a gente entender, para a gente captar o que o Espírito Santo nos fala sobre determinado capítulo do livro de Provérbios. É uma pergunta que, se você fizer a você, por que você faz o que você faz? Então te convido a fazer essa reflexão, porque atrás da sua motivação está a sua real intenção. E isso é o que te move, e pela sua real intenção você poderá já prever qual será o resultado da onde você vai chegar. Se você está plantando coisas boas, você vai colher coisas boas. Se a sua intenção por trás de alguma atitude é uma boa intenção, provavelmente você vai colher coisas boas. Por que você fala assim, Clóvis? Porque às vezes, como o pastor Herbert falou ontem, às vezes a sua intenção é boa, mas os meios pelos quais você está desenvolvendo aquela atitude, aquele insight, ele não é bom, não é indicado ou não é avalizado por Deus através da sua palavra. Então não justifica você fazer algo que seja bom usando algo que não é legal. Ok? Então hoje nós vamos analisar o capítulo 13 do livro de Provérbios. Com essa pequena introdução que nós fizemos, nós vamos ler aqui o capítulo 13. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você acompanhe. Diz assim o capítulo 13: o tolo, o título, né, aqui da minha Bíblia, eu estou com a King James atualizada. Diz assim o capítulo 13, verso 1: o filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita a repreensão. Do fruto da boca, vamos fazendo as anotações aqui. Verso 2: do fruto da boca o ser humano se alimentará do bem. Entretanto, a ambição dos ímpios é crueldade. Verso 3: a pessoa que consegue guardar a sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. O preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão satisfeitos. Os justos odeiam tudo o que se parece com a mentira, mas os perversos produzem vergonha e desgraça. A justiça guarda o homem íntegro, mas a impiedade arruína o que vive e pratica o pecado. Alguns assumem falsamente o papel de ricos e prestigiosos, mas nada têm de fato. Outros passam a ideia de que são pobres, mas possuem grandes riquezas. As riquezas de uma pessoa servem de resgate para a sua própria vida, mas o pobre jamais será ameaçado. O fulgor da luz dos justos brilha esplendidamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará totalmente. A arrogância só produz contendas, mas a sabedoria está com aqueles que buscam o conselho. O dinheiro arrecadado de maneira inescrupulosa se extinguirá, mas quem o conquista honestamente terá cada vez mais. A expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. Quem zomba da palavra pagará caro por isso, mas aquele que obedece ao mandamento será regiamente recompensado. A instrução dos sábios é fonte de vida e tem o poder de distanciar o homem das ciladas mortais. O bom entendimento conquista o favor, mas as estratégias dos ímpios não permanecerão por muito tempo. Verso 16: toda pessoa prudente deve agir com sabedoria, mas o tolo torna pública toda a sua tolice. O mensageiro ímpio tropeça em sua própria malignidade, mas o emissário digno de confiança apresenta a salvação. Quem despreza a correção
cai no escândalo e na pobreza. Entretanto, quem acolhe a repreensão é abençoado com honra. A esperança que se realiza satisfaz e alegra a alma. O tolo, contudo, jamais se desapega do mal. Aquele que caminha com o sábio será cada vez mais sábio. Todavia, aquele que anda na companhia dos insensatos acabará arruinado. A infidelidade persegue os pecadores, mas a prosperidade é recompensa dos sábios. O homem bom deixa sua herança para os filhos de seus filhos, mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída aos justos. Amém? Verso 23. A boa terra dos pobres produz generosas colheitas, mas por falta de justiça eles as perdem. Quem se negar a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. O sábio recebe o suficiente para satisfazer plenamente seu apetite. A alma dos perversos, contudo, estará sempre faminta. Aleluia. Aqui nós lemos o capítulo 13 e vamos fazer algumas pontuações que nós temos aqui. Como sempre, eu gosto de usar alguns comentários aqui da Rosana Garcia Barros. Hoje eu peguei aqui do Herbert Touch Army. Muito bacana isso daqui. Aqui nós aprendemos do verso 1 ao 3 que a vida disciplinada não é regida pelas circunstâncias, mas pelos princípios de sabedoria em todas as situações, sejam elas favoráveis ou conspiratórias. Porém, o viver, falar e agir disciplinadamente começam no lar. O lar que não tem disciplina, os filhos terão dificuldade. Então nós aprendemos isso do verso 1 ao verso 3. E aqui nós notamos o seguinte. Diz no verso 2: do fruto da boca o ser humano se alimentará do bem. Entretanto, a ambição dos ímpios é crueldade. Quando a palavra de Deus aqui nos diz do fruto da boca, nós entendemos que é a palavra que sai das nossas bocas. O que nós andamos falando para as nossas pessoas queridas, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos? Qual fruto anda saindo da sua boca? Pois aqui na palavra de Deus diz: do fruto da boca o ser humano se alimentará do bem. Então você pode e deve proferir palavras de bem, palavras abençoadas, palavras que motivam, ao invés de palavras que diminuem, que causam dor, que causam sofrimento. Então, desse segundo verso aqui nós podemos extrair isso: do fruto da boca o ser humano se alimentará do bem. No verso 3 também, continuando falando sobre a boca aqui na minha versão, diz assim o verso 3: a pessoa que consegue guardar a sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Aqui nós percebemos como é temeroso e como é sério o que sai da nossa boca. A palavra de Deus diz de forma clara: a pessoa que consegue guardar a sua boca, ou seja, aquele que fala menos bobagem, ou que não fala bobagem nenhuma, preserva a sua própria vida. E aqui eu compreendo que está falando da vida física, mas também da vida espiritual. A pessoa que consegue guardar a sua boca preserva a sua própria vida. Quantas pessoas nós conhecemos que perderam a vida, ou que entraram em confusão, que acabaram em brigas, em contendas desnecessárias, por não segurar a sua boca, por não segurar a língua dentro da boca, ou seja, por não deixar para si os seus comentários. Às vezes a pessoa só entende um pedacinho da situação. Às vezes a pessoa só ouviu um pedaço de toda a história. Ou às vezes a pessoa conhece só um lado da história. E ela vai
e de pronto, sem sabedoria alguma, ela já começa a opinar e começa a dar a sua versão, a sua opinião, e às vezes até crucificando determinada pessoa. E no final percebe-se que não era daquele jeito. Só que nesse caso, nesse exemplo, a palavra já foi lançada, a palavra já foi falada. E a flecha lançada, ela não volta atrás. Por mais que você possa vir a pedir desculpa, se arrepender, uma mágoa, uma ferida, você causou através da sua boca, através da sua palavra. Isso sobre o aspecto físico. E sobre o aspecto espiritual? Repetindo aqui o verso 3, a pessoa que consegue guardar a sua boca, preserva a sua própria vida. Todavia, quem fala sem refletir, acabará se arruinando. Puxando para o lado espiritual, que nós acabamos de ver o lado físico, né, o lado humano, mas puxando para o lado espiritual, o que anda saindo da sua boca? O que você anda murmurando? O que você anda praguejando? Pessoas que só murmuram, pessoas que só reclamam, pessoas que chamam maldições para si ou que proferem maldições para outras pessoas. A cada palavra que sai de nossas bocas, que não é para edificar outra pessoa, eu entendo, eu compreendo isso. Compreendo assim. Cada palavra que sai de nossas bocas, que não seja para edificar outra pessoa, que não seja para profetizar coisas boas, para desejar coisas boas para outras pessoas, qualquer palavra que saia da sua boca, que não seja nesse intuito, você está matando o seu espírito, você está matando a sua alma. Veja, se você tem a opção de falar coisas boas e falar coisas ruins, é o livre-arbítrio, por que falar coisas ruins? Se você não tem nada de bom para falar, é melhor não dizer nada. Se você não tem nada para falar de uma pessoa que vai edificar ela, ou uma crítica que seja, mas que seja construtiva, é melhor não falar nada. Nós aprendemos isso aqui no verso 3. No verso 4 diz que o preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Aqui na minha versão, quando diz obra, sobre obra nós entendemos a obra do Senhor, estarmos debaixo da obra do Senhor, trabalhando para Ele. Mas nós podemos aplicar também na nossa vida, no dia a dia. O preguiçoso ambiciona e nada alcança. Ou seja, você nunca vai ter nada se você não trabalhar. Você nunca vai conseguir nada na sua vida se você não trabalhar. Deixa eu anotar esse versículo aqui. Verso 4. O preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Então, aonde estão os seus desejos? Aonde está a sua vontade de trabalhar? Aonde está a sua vontade de produzir? A sua vontade de entregar? Ali você alcançará a sua obra, ali você realizará a sua obra e você alcançará a sua recompensa. Se você estiver trabalhando para o Senhor, como alguns dias atrás, não vou me recordar qual foi o capítulo que nós analisamos, nós entendemos que mesmo quando você não estiver sendo visto por ninguém, mesmo quando aparentemente a sua obra não estiver sendo reconhecida por ninguém, o seu trabalho, as suas palavras, ainda assim aquele que tudo vê está te olhando, ainda assim Deus está te vendo. Então faça o seu melhor, independente de onde você está, independente de qual a sua profissão, a sua função ou o seu trabalho. Eu aprendo isso com a minha esposa, que sempre entrega mais, independente se está sendo observado por alguém ou não, independente se está sendo reconhecida ou não. E com certeza aquele que tudo vê está vendo, óbvio, e na hora certa, na hora dele, a recompensa virá. Amém? Aqui outras anotações que eu fiz sobre riqueza.
No verso 7, alguns assumem falsamente o papel de ricos e prestigiosos, mas nada têm. Outros passam a ideia de que são pobres, mas possuem grandes riquezas. Alguns assumem falsamente o papel de ricos e prestigiosos, mas nada têm, e outros passam a ideia de que são pobres, mas possuem grandes riquezas. Tem um ditado popular, uma frase, que diz assim, né? Eu prefiro ser rico do que parecer rico. E nós crescemos num país que nos é ensinado assim pela sociedade, pela TV, pelos amigos, sem instrução, sem sabedoria, que você tem que usar tudo de marca, que você tem que ter o melhor celular, mais que você compre um iPhone 11, sei lá, está uns 8, 10 mil, que você parcela em 20 vezes de R$500, mas que o bolso da sua calça esteja rasgado, que você não consegue colocar o celular. Ou seja, aqui está falando, da minha concepção, eu percebo sobre a aparência. Aquele que aparenta e aquele que é. E sobre aquele que aparenta, aquele que aparenta é aquele que é. Por que o ser humano tem a necessidade de aparentar que é rico? De andar na rua com um carro acima das suas posses, acima das suas possibilidades, mas com prestações vários anos para ele pagar. Às vezes o carro quebra, não tem condições de levar numa oficina especializada, não tem condições de colocar a peça original, aí começa a fazer a gambiarra. Mas o aparentar, tem que aparentar que é rico. Por que o ser humano tem essa necessidade? A gente aprende com Dale Carnegie, e tem aqui também na Palavra de Deus, sobre a importância, sobre o desejo do homem de se sentir importante. Então, determinadas pessoas, ela tem, por exemplo, no exemplo do carro, ela tem um carro X e no outro dia ela chega em casa e vê que o vizinho trocou de carro. Existem pessoas assim, que querem aparentar mais. Então ela vai, se afunda em dívida para estar com um carro melhor, para poder chegar em casa e o carro dele, o carro dela ser melhor que o do vizinho. E é uma necessidade que ela tem de se sentir importante. Às vezes o vizinho não está nem aí para o carro que você tem ou deixa de ter. Mas aquela pessoa, ela sente aquela necessidade de aparentar riqueza, de aparentar prosperidade. Só que geralmente essas pessoas que necessitam, geralmente, ouso a dizer que todas as pessoas que têm essa necessidade de aparentar riqueza, elas por dentro elas estão vazias. Elas estão vazias do Espírito Santo, elas estão vazias da presença de Deus. Porque quando você compreende que Jesus Cristo te basta, tudo o resto fica pequeno. Quando você compreende que estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar para se estar, você entende que as coisas são desnecessárias. Para que você ter um carro, se você, veja bem, não estou pregando a pobreza, não estou pregando a necessidade de ter necessidade, não. Se você tem condições de ter um carro bom, não vai te apertar nas contas, não vai te apertar financeiramente, tenha. Deus quer que você seja próspero financeiramente também. Deus quer que você demonstre para os outros que é possível sim ser próspero e ser um servo de Deus. Não é esse tipo de coisa que eu estou falando. Estou falando daquelas pessoas que elas querem aparentar uma riqueza que elas não têm condições. E isso não é certo. E a pessoa que está nesse intuito, que a pessoa que está desse jeito, por dentro, com certeza ela está vazia. Ela vai se enchendo de coisas do mundo para tentar suprir uma necessidade que é a falta de Deus, que é a falta de Jesus Cristo, que é a falta de ser uma pessoa espiritualizada. Aqui na parte 2 desse verso 7 diz: outros passam a ideia de que são pobres, mas possuem grandes riquezas. Então existem, eu conheço pessoas assim, você deve conhecer também, pessoas simples no jeito de vestir, pessoas simples no jeito de falar,
às vezes até no jeito de andar, mas que são pessoas ricas, pessoas milionárias. E o prazer delas não está em aparentar, está em ser. E aqui também vem um insight para a gente, para nós cristãos, que nós não sejamos reconhecidos religiosamente como cristãos ou como servos de Deus, mas que nós sejamos servos de Deus, que o nosso desejo esteja em servir, em ser servos de Deus, não em parecermos um servo de Deus. Aqui me remete àqueles sacerdotes que oravam em voz alta nas praças, mas qual que era o desejo do coração deles? Era aparecer para outras pessoas. Eles desejavam que as pessoas olhassem para eles e vissem que eles eram de Deus. Só que na verdade eles estavam sendo religiosos, não cheios de Deus. Amém? Aqui vamos para o verso 9. O fulgor da luz dos justos brilha esplendidamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará totalmente. Aqui o insight que me vem é sobre o cristão que é luz do mundo, que é sal da terra, e aquele que está em Cristo e Cristo está nele. Olha o Anderson, Deus aí. O Anderson disse: Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Bem isso, né, Anderson? E puxando aqui para a luz, ou para o verso que nós estamos tratando aqui hoje, nesse momento, o fulgor da luz dos justos brilha esplendidamente. Ou seja, aquele que está em Cristo, aquele que está na presença de Cristo, quando as pessoas olham para essa pessoa, quando as pessoas olham para você, elas veem Cristo em você. Elas veem a luz de Cristo refletida em você e através de você. Esse é o desejo que todo cristão deveria buscar. Buscar ser o espelho de Deus para as outras pessoas aqui. Que a luz que vem do Espírito Santo de Deus, que vem de Jesus Cristo, que vem do próprio Deus, possa nos iluminar de tal forma a refletir e chamar a atenção de outras pessoas. E chama a atenção de outras pessoas. Porque, como diz aqui na palavra, ela brilha esplendidamente. Quando essa luz de Cristo reflete na gente e brilha, você vai chamar a atenção de outras pessoas. Às vezes algum amigo, se você era uma pessoa do mundo e se converteu recentemente, você brilha a Cristo, você brilha a Deus. E isso chama a atenção. Num primeiro momento, aqueles que estiveram com você ou que estão com você, eles vão se afastar, porque a luz, ela também serve para afastar aquilo que não é de Deus. Então, quando você se converte, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, algumas pessoas vão se afastar de você. Mas veja, quando Jesus entra na vida de alguém, ele entra para limpar, ele entra para tratar, ele entra para quebrar tudo, que Deus não conserta, Deus faz tudo novo. Então, nesse processo de limpeza da sua vida, da sua alma, do seu espírito, da sua parte física, da sua parte humana, Deus vai te limpar, Deus vai te tirar algumas pessoas, mas justamente para poder ter um espaço, para poder ter um ambiente, para poder ter um corpo físico, para que ele possa refletir a luz de Deus. Olha que lindo aqui que o Anderson diz aqui, ó. A luz não tem comunhão com as trevas. Bem isso, né, Anderson? Aonde há luz, não há escuridão. E é o que diz aqui no verso 9 do capítulo 13. O fulgor da luz dos justos brilha esplendidamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará totalmente. Então, como diz aqui na palavra de Deus, seja luz do mundo, seja sal da terra. E quando diz luz do mundo e sal da terra, é Deus nos chamando para sermos a diferença nesse mundo. Esse mundo que jaz o maligno, esse mundo que o príncipe é Satanás, esse mundo está cheio de luz, está cheio de servos de Deus, em diversas áreas, em diversos locais,
pessoas escolhidas, pessoas levantadas pelo próprio Deus para serem o reflexo dele aqui na terra. E se você teve esse chamado, se você tem essa luz, que ela não se apague. E a única maneira dessa sua luz não se apagar é você não deixar de ler a palavra todos os dias, de estar na presença de Deus todos os dias. Então é necessário oração, é necessário que você jejue, é necessário que você consagre a sua vida, ore no mínimo 3 vezes por dia. Está dirigindo, pare, ore. Está no supermercado fazendo compras, ore, converse com Deus. Deus é um Deus presente, é um Deus amigo, é um Deus justo, é um Deus correto, é um Deus que corrige sim, mas Ele está presente em todo momento e disponível para mim, disponível para você. Então a dica é: busque-o de todo o seu coração, busque a comunhão com Deus, busque estar na presença de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Amém? Muito lindo esse verso 9. O fulgor da luz dos justos brilha esplendidamente. O verso 10 diz: a arrogância só produz contendas, mas a sabedoria está com aqueles que buscam o conselho. E quantas pessoas nós não conhecemos assim, que são arrogantes, que são prepotentes, que se acham donas da verdade. E onde essa pessoa está, sempre vai ter confusão, sempre vai ter algum disse-me-disse, algum dissabor. E pessoas assim não trazem nada de bom, não produzem nada de bom em relacionamentos, em se tratando de relacionamentos. Às vezes é até uma boa pessoa, mas enquanto houver a arrogância, ela só vai produzir contendas. E aqui Deus já dá a solução, né? Na sequência desse verso 10. A sabedoria está com aqueles que buscam o conselho. Então, a partir do momento que você se dispõe a ouvir conselhos, você está abrindo sua mente para receber conselhos. Às vezes, pense nisso, a gente abrir para ouvir conselhos aqui na terra, para a gente ouvir conselhos de outras pessoas, que é muito difícil. Às vezes você ouvir conselhos, às vezes você ouvir alguma crítica de quem você gosta. Mas nós temos que aprender a filtrar. Às vezes você tem um pai, tem uma mãe que não comungam dos mesmos ideais, que não comungam da mesma fé cristã, que não comungam do seu projeto. Então que você aprenda a discernir, que você aprenda a ouvir. E buscar o conselho, escute tudo, mas só retenha aquilo que te fizer bem. Isso é uma regra que eu uso para mim, para a minha vida. Eu escuto tudo, até porque nós temos ouvidos, graças a Deus, podemos ouvir, eu escuto tudo, mas eu só retenho aquilo que me faz bem. Ah, Cláudio, mas como que você sabe o que é bom e o que não é bom? Na palavra de Deus. Você ouve alguma coisa, às vezes até de uma pessoa querida, e você para pensar, primeiro, se for uma crítica pessoal à sua pessoa, primeiro você para e analisa. Isso, eu sou assim ou isso é o que ela acha de mim? Então você tem que refletir sobre o seguinte: o que você acredita que você é sobre determinado assunto? Se você concorda com ela, aí você tem a opção de melhorar ou não. Se você discorda, então quer dizer que o quê? O que ela está falando, determinada pessoa está falando de você, é a opinião dela, não é a sua. Então deixe entrar por um ouvido e deixe sair pelo outro. Não retenha, não segure mágoa. Ah, porque aquela pessoa falou de mim. Aí você fica o dia inteiro remoendo, sofrendo, a pessoa foi embora, nem lembra mais de você, da sua vida, e você ainda está pensando nessa pessoa e naquilo que ela te falou. Então aprenda a reter somente aquilo que te faz bem. Seja conselhos, seja críticas, inclusive de pessoas que você gosta. E descubra realmente se está debaixo da palavra de Deus. Porque às vezes Deus usa a pessoa que está mais próxima de você para te entregar algum direcionamento. Então por isso é importante você analisar aquilo que você escuta e aprender a discernir de acordo com a palavra de Deus. No verso 11,
nós aprendemos que o dinheiro arrecadado de maneira inescrupulosa se extinguirá, mas quem o conquista honestamente terá cada vez mais. Aqui duas observações a fazer. Mas aquele que conquista honestamente, o dinheiro arrecadado de maneira inescrupulosa, ou seja, aqui está falando daquele dinheiro que a gente ganha, que a pessoa ganha de forma desonesta, ou às vezes em detrimento de muito sofrimento. Como nos dias de hoje a gente está vendo aqui no Brasil, não tem todos os dados, mas por percepção, minha esposa esteve no mercado esses dias e disse que aumentou demais o preço do mercado. E a gente para pensar assim, as empresas que produzem não pararam, né? Se pararam foi um ou 2 dias, ou diminuiu um pouco o pessoal que trabalha. O pessoal do campo não parou de produzir. Mercados nenhum você viu, pelo menos aqui na nossa região, não vimos mercados fechados em nenhum dia. Então, o que justifica o aumento dos preços da forma que está acontecendo aqui no Brasil? Num primeiro momento a gente entende que é ganância, As pessoas estão vendo uma oportunidade de ganhar dinheiro em cima da dor de outras pessoas, porque a maioria da população está desempregada ou caiu a renda. Enfim, nós estamos num período de dificuldades e pessoas inescrupulosas ganhando dinheiro em cima, em vez de vender no preço justo ou até diminuir um pouco o seu lucro para poder ajudar aqueles que mais precisam. Não, a pessoa faz o contrário, a pessoa aumenta os seus ganhos, aumenta o seu lucro em detrimento daquela pessoa que já está sofrendo. Isso, no meu ponto de vista, é um dinheiro arrecadado, é um dinheiro ganho de maneira inescrupulosa. Isso se extinguirá, a gente sabe disso. Ou a pessoa, é o que a pessoa está plantando, ela vai colher. Ou ela vai colher doença, ou ela vai colher tristeza, ou assaltos, ou várias coisas. Não é que Deus está prometendo isso. É o livre-arbítrio, você vai plantar o que você está colhendo. Se você ganha dinheiro de forma inescrupulosa em cima de outras pessoas, da dor de outras pessoas, você vai perder. Às vezes você não perde dinheiro, mas você perde um familiar, você perde a sua saúde, algo você vai perder. Por outro lado, aqui diz que aquele que conquista honestamente terá cada vez mais. Aqui nós temos que entender o seguinte: essa segunda parte se divide em duas. Aqui diz aquele que aquele que conquista dinheiro honestamente terá cada vez mais. O ter cada vez mais não necessariamente implica em você juntar cada vez mais. Veja, você trabalhando honestamente, você vai ter dinheiro, só que você tem que ter sabedoria para aplicar o seu dinheiro, para saber o que você vai fazer com o seu dinheiro. Você tem que ter foco, senão você ganha bem, ganha muito bem, vai ganhando cada vez mais, mas você nunca vai ter nada. Nesse ponto necessário a gente refletir o seguinte: todos nós vamos chegar, se assim Deus permitir, se assim a vida nos permitir, todos nós vamos chegar à vida idosa, à terceira idade, à quarta idade. E como que você quer chegar lá? Então aqui é interessante a gente entender o seguinte: aquele que conquista honestamente terá cada vez mais. Mas você tem que se preocupar também em administrar aquilo que você tem. Você tem inteligência financeira? Você sabe como aplicar o seu dinheiro? Você sabe aonde investir o seu dinheiro? Isso é muito importante, é um tema que a gente vai estar abordando aqui na segunda-feira, dia 14. Eu vou estar junto com a minha esposa, Marciana Teles. Ela é especialista em investimentos, especialista em inteligência financeira. E vai estar falando aqui alguns testemunhos e vai estar bem bacana aqui também. E te convido já a não perder segunda-feira, amanhã, né? Amanhã vou estar aqui com a minha esposa, nós vamos estar tratando da inteligência emocional por trás do livro de Provérbios, com a ênfase em finanças. Vai estar muito lindo, não perca, vai ser bênção.
terão alguns testemunhos também, vai ser de Deus. Deus está trabalhando na nossa vida aqui. No verso 12, diz assim: a expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. A expectativa que se adia deixa o coração adoecido. Olha aqui o Anderson perguntando: dá para ficar rico, irmão? Dá, viu, o Anderson? A gente compreende assim, e eu partilho do mesmo entendimento com a palestra. Nós estamos plantando, viu, Anderson? Nós estamos plantando. Se Deus abençoar, nós estamos aí, lançamos um livro agora. A minha esposa está finalizando um curso de educação financeira para pessoa que não tem noção nenhuma. Tem, para você ver, né, Anderson, tem pessoas que estão com dinheiro em uma quantia até boa na poupança, né? Esses dias a minha esposa estava conversando com uma fisioterapeuta, amiga nossa, com quem ela faz pilates, e essa pessoa conversando falou para ela que ela tem até uma quantia boa, mas na poupança. E a poupança, se não me engano, rende aí 1%, 0,5%, 2%, não faço ideia. Né? Aí minha esposa estava conversando com ela sobre aplicações, sobre segurança, abrindo a mente dela para aquela pessoa que nunca teve esse tipo de visão. E como é de casa, como é uma pessoa amiga, muito amiga nossa, minha esposa abriu para ela que os nossos investimentos, a nossa carteira de investimento, ela rende de 13% a 15% ao mês. Enquanto um dinheiro guardado na bolsa rende aí 12%, ou seja, o que a gente ganha em um mês, você sabendo onde investir, você sabendo investir com segurança também, a pessoa com dinheiro na poupança, olha aí, ela vai levar quase 2 anos para ter um rendimento que a gente consegue em um mês. Então isso não é a inteligência financeira, ela é óbvio, né? É uma inteligência, é um método, você tem que seguir métodos. Se você respeitar métodos e alguns princípios, inclusive que estão na palavra de Deus, você vai conseguir ser uma pessoa próspera financeiramente, né? E isso é onde a gente consegue. Então, Anderson, a gente tem olha lá, que a esposa falou aí, Anderson, 13% a 15% ao ano, perdão, eu falei ao mês aqui, né? 13% a 15% ao ano, foi mal aí, viu, Anderson? Por isso que ela que é a coach financeira, não sou eu, não sou eu, mas ao ano, aí, Anderson. A diferença é essa. Então eu me corrijo aqui, eu que falei errado, viu, Anderson? É ao ano. Quase surtou, né, Anderson? Assim, onde que está esse tesouro? Olha aí. Por isso que pessoas que não têm habilidade financeira, você tem que estar com pessoas que têm, você tem que aprender com quem tem. Né? E por isso que a minha esposa é a minha coach financeira. Aqui eu ganho dinheiro e ela investe, viu, Anderson? Assim nós vamos levando a vida. Mas não perca aí amanhã, Anderson, se você estiver tranquilo, se você estiver de boa aí, a partir das 6 horas eu vou estar aqui com a minha esposa. Nós vamos estar tratando desse assunto também por trás do capítulo 14 do livro de Provérbios. Vai ser bênção, viu? E vamos seguindo aqui, que a hora já urge, aqui tá falando que falta 10 minutinhos. Verdade, verdade, Anderson, bem isso mesmo, querido. Vai ser bênção. Aqui outro versículo que chamou a atenção pra gente. Está lá no verso 16. Aliás, no verso 15, começa no verso 15. O bom entendimento conquista o favor, mas as estratégias dos ímpios não permanecerão por muito tempo. Ou seja, ainda bem, viu, Anderson? Bem isso.
As finanças estão nas mãos da esposa, é ela que controla. É isso aí. O bom entendimento conquista o favor, mas as estratégias dos ímpios não permanecerão por muito tempo. Quando a gente tem entendimento, a gente conquista. E quando nós não temos, ele não permanece por muito tempo. No verso 16 diz assim: toda pessoa prudente deve agir com sabedoria, mas o tolo torna pública toda a sua tolice. Olha aí, nesse tempo de redes sociais que nós vivemos, principalmente no Facebook, a gente vê muito disso, a gente vê muita tolice sendo publicada, não julgando ninguém, mas a própria palavra de Deus está falando aqui. Quantas vezes eu vi algum comentário, algum assunto no Facebook, vamos falar assim, e eu fui lá e tem um texto para comentar, para expor minha opinião. Aí na hora de dar o clique eu parei, eu pensei, eu falei assim, mas por que eu vou entrar nessa discussão? Ou por que eu vou dar minha opinião nisso que não agrega nada? Né? Às vezes a pessoa que dá a opinião dela ali, ela já tá falando, e é assim mesmo, pronto, acabou, e você vai debater com pessoas desse jeito. E isso é sabedoria. É você não entrar em contenda, você não entrar em discussão desnecessária. Não que haja alguma discussão necessária, é sempre prudente evitar tudo. Mas aqui está claro, eu vejo isso, uma clara alusão nos dias de hoje às nossas redes sociais. Diz, toda pessoa prudente deve agir com sabedoria, mas o tolo torna pública a sua tolice. Como assim torna pública a sua tolice, Clóvis? Hoje nós vemos no Facebook, vemos em várias redes sociais pessoas especialistas em tudo, em todas as áreas. Pessoas que não são médicas opinando sobre posições médicas, pessoas que não são da área de engenharia, opinando sobre a área de engenharia, pessoas que não têm um relacionamento duradouro em casa, que não têm um relacionamento íntegro em casa, que não são pessoas voltadas para Cristo, voltadas para princípios cristãos, querendo comentar de forma a denegrir a imagem de outras pessoas, relacionamentos. Então esse versículo nos chama a inteligência emocional por trás dele, né, para que nós sejamos prudentes antes de publicar qualquer tolice. E relembrando mais acima, aqui parece que a palavra de Deus é viva, né? Então não é que parece, né? Ela foi escrita também para os dias de hoje. Lá atrás estava falando da boca, para que nós guardássemos nossa boca, ou seja, para que nós deixássemos de falar aquilo que já vem de ímpeto, para você poder lançar palavras fora da sua boca. Porque aquele que consegue guardar a sua boca preserva a sua própria vida. Está lá no verso 3. E aqui nos traz, né, na minha versão, no verso 16, que toda pessoa prudente deve agir com sabedoria, mas o tolo torna público a sua tolice. Aqui é uma clara alusão às nossas redes sociais. Tem dias que a gente não consegue nem abrir para olhar. Na Facebook eu já pouco abro. É duro de ver, mas nós temos que estar aqui para poder levar a palavra de Deus, poder levar esse entendimento para as pessoas que estão aqui assistindo. Meu irmão Anderson, minha esposa Marciana, a Jaque entrou aí, tem mais algumas pessoas. E para você que vai estar assistindo depois, se encha da palavra de Deus. Como o pastor Webert falou ontem, o Provérbios, nós já sabemos disso, 31 capítulos, um capítulo por dia. E o mês que tiver 30 dias, você lê mais um, você dobra 2 capítulos num dia. Então, se você lesse só essa parte da Bíblia, se você nunca leu a Bíblia, leia só essa parte. Ah, Cláudio, você não quer que eu leia o resto? Leia só essa parte. A hora que você terminar de ler o livro de Provérbios, você vai sentir um desejo enorme no seu coração de ler outras partes da palavra de Deus. Porque a palavra é viva, ela vai falar com você através do livro de Provérbios. Se você não tem hábito da leitura da palavra de Deus, a partir da leitura de Provérbios, você vai desenvolver, vai crescer em você, o Espírito Santo vai falar em você, e você vai sentir necessidade de ler outros livros de Provérbios. E eu falo isso de experiência própria. Nós, algum tempo atrás, quando nós não éramos
evangélicos ainda. Eu, acompanhando o Roberto Navarro, com o qual nós fizemos mentoria de coaching, ele fazia um desafio de ler Provérbios. Leia, e ele diz que lê todo dia ainda, um capítulo por dia. E eu comecei a ler. Falei assim, vou fazer também para ver. Eu acho que começou também por volta assim do dia 12 ao dia 15. E a hora que chegou o final de mês, eu continuei lendo para dar os 31 dias, só que aí eu estava atrelando outra leitura junto com a de Provérbios. E conforme você vai se alimentando da palavra de Deus, o Espírito Santo vai te dando discernimento para você entender o que Deus quer falar com você através da palavra. E você vai se enchendo, e quanto mais você se enche da palavra de Deus, quanto mais você se enche de Cristo, menos espaço você deixa para as coisas do mundo. Então, é muito louco, quanto mais próximo de Cristo você está, menor ficam os nossos problemas. Não que nós não tenhamos problemas, não que nós não possamos trazer alguma doença, trazer alguma dificuldade financeira, trazer algum sabor da vida, porque como o próprio Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Ele venceu o mundo, e nós, com Ele e nele, também vamos vencer. Amém? Então é interessante nós estarmos, olha aí, Batista, seja bem-vindo, dando um oi aqui para nós. Só falando para vocês aqui, relembrando que aqui está falando que tem 3, 4 minutos só, a live voa, a gente começa às 6 horas da manhã, nós estamos, bom dia meu querido, nós estamos aqui desde o dia 1º, não aqui, né? Todos os dias, desde o dia 1º, 1 hora por dia, a partir das 6 horas da manhã, nós estamos analisando um capítulo do livro de Provérbios. E essa semana foi bênção, tivemos vários participantes. E essa semana, a partir de segunda-feira, você que está nos assistindo, você que vai assistir depois a live, nós teremos todos os dias um participante especial, né? Nós teremos, amanhã estarei com a minha esposa, tratando sobre o capítulo 14 do livro de Provérbios e também falando um pouco sobre inteligência financeira, visto que é a especialidade da minha esposa, que, como eu acabei de falar agora há pouco, ela que toma conta das finanças aqui em casa. Na terça-feira, se não me engano, estaremos com o Everson, o homem de Deus também, e não lembro o resto do pessoal, mas vai acompanhando as redes sociais aí, todas as manhãs nós estaremos aqui com um convidado especial de segunda a sexta-feira, já estão confirmados. Então está sendo benção. Ó, minha mãezinha entrou aqui. Te amo, minha mãe. Pensa na mulher iluminada, uma mulher que foi mãe, uma mulher que foi pai, a pessoa que eu mais amo na minha vida. Minha mãe, minha esposa, meu filho. A nossa família é uma família abençoada por Deus. Então, só lembrando vocês aqui que nós estamos finalizando já a nossa live. Amanhã estarei aqui com a minha esposa amada, tratando sobre o capítulo 14 do verso do livro. Capítulo 14 do livro de Provérbios. Estaremos tratando também sobre inteligência financeira. Se você tem alguma dúvida, deixa anotado aí. Amanhã nós vamos estar aqui com a minha esposa, Marciana Teles, que ela também vai estar tirando dúvida e teremos alguns testemunhos, vai estar bem bonita amanhã. Deus promete falar aos nossos corações aí. Amém? Pessoal, a gente vai finalizando aqui, que já estamos aqui há 1 minuto, que já vai encerrar a live. Eu quero fazer uma oração para vocês e lembrando que a live vai ficar salva e depois, se você quiser, tenha a oportunidade, assista, indique para outras pessoas, convide outras pessoas, que essa semana vai estar bacana, todos os dias um convidado especial. Amém? Amém. Paizinho querido e amado, esta foi a nossa hora dessa manhã contigo, ó Pai. O Senhor falou aos nossos corações que as sementinhas que foram plantadas aqui por Ti, Senhor, elas possam florescer na Tua época, no Teu desejo, conforme a Tua vontade. Que o Senhor possa abençoar as pessoas que estão assistindo essa live, aquelas que assistirão depois, Senhor, as ilumine também da mesma forma, abençoe a todos, que o Senhor os prospere em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Entre com curas necessárias, com libertações, com entendimentos, que o Senhor se faça presente durante todo esse nosso dia, Pai. É tudo que nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém? Pessoal,
12 segundos, 10, já está encerrando aqui. Aguardo vocês amanhã. Vai ser bênção a live de amanhã.